Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Eduardo Ferreira, professor de Processo Civil 2 aqui do 5º Faculdade ProMinas, em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui excepcionalmente nos encontrando pelo Hangout Meets por conta da situação do coronavírus que está nos impedindo atualmente de encontrarmos pessoalmente. E aí, nós precisamos realizar esses encontros de forma remota utilizando o Hangout Meets. Comunicar a todos que a aula está sendo gravada e posteriormente vou disponibilizar no meu canal do YouTube e também lá no Pincel Atômico para quem, meus alunos queridos do 5º período noturno do curso de Direito, caso queiram aprofundar, rever o conteúdo, ou mesmo aquele que não conseguiu participar ao vivo, que consiga assistir essa aula, seja no YouTube ou mesmo, especialmente lá no Pincel Atômico da ProMinas, tá bom? Meus amigos, estava com saudade de vocês, hoje nós vamos encontrar para falar de pontos muito relevantes no que diz respeito à teoria geral da prova, tá bom? Vi agora aqui a Vitória falando, Léo não está conseguindo entrar na... Minha amiga, pede ele, eu não vou sair agora. Todos estão conseguindo entrar. Pede ele para sair e tentar entrar novamente para ver se há algum problema no link, tá bom? Porque até agora todos que me apareceram aqui, esse apareceu ainda para mim no que diz respeito a um convite aqui de entrada, tá bom? Todos que estão aparecendo eu já estou liberando. Vem aí para mim, qualquer coisa vocês me avisem aqui. Antes de iniciarmos a tratativa sobre teoria geral da prova, venho aqui falar com vocês sobre o nosso caso, o estudo dirigido que nós fizemos e que se encerrou na semana passada, antes do feriado, e nós abordamos uma questão legal, show de bola, e vocês me responderam, tive respostas show de bola. Eu quero primeiro, só para a gente relembrar, ler sobre o caso que era para vocês, que era para ser analisado no estudo dirigido, antes de fazer o questionamento e posteriormente as ponderações. Vamos lá. Primeiro caso em que a gente analisou. Tratava-se de uma questão que envolvia revelia. Maria ajuizou uma ação de cobrança em face de João no valor de R$ 10.000 em virtude da celebração de um contrato entre as partes. Informou aí o que foi o que vai ocasionar o problema. Após a ajuizada a ação, João foi citado através de oficial de justiça para comparecer à audiência de conciliação, sendo expressamente comunicado que, em caso de não ser celebrado acordo entre as partes na audiência de conciliação, o prazo para a defesa iria começar a contar da data da audiência, artigo 335, inciso 1º do CPC de 2015. A audiência ocorreu, mas o João não queria fazer um acordo e não compareceu, estando presente somente a Maria e seu advogado. Com isso, iniciou-se o prazo para João apresentar a defesa no prazo de dias. Um instante que alguém quer entrar. Entramos. Vou voltar aqui ao texto. Iniciou o prazo para João apresentar a defesa no prazo de 15 dias, conforme o 335, inciso 1º do CPC, sob pena de revelia. Passados 2 meses, foi juntado nos autos certidão de decurso do prazo informando que João não apresentou contestação nos autos. Um instante. E aí, apresentou, mesmo passando 2 meses, não havia dado a contestação. Tranquilo? Maravilha. Foi juntada essa certidão. Após ser juntada a certidão de decurso de prazo nos autos, João apareceu e juntou uma petição de defesa em que alegava prescrição conforme artigo, inciso 1º, parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil de 2002, cumulado com 332, parágrafo 1º do CPC de 2015. Após a juntada da defesa de João, Maria juntou aos autos uma petição, que é a impugnação à contestação, alegando que João havia pedido prazo para apresentar a defesa e, por isso, João é revel conforme artigo 344, alegando também que, por isso, todos os fatos alegados por ela na petição inicial deveriam ser tidos como verdadeiros e a petição de defesa de João era intempestiva e não deveria ser analisada. Tranquilo? Esse foi o caso que foi posto para a gente fazer análise lá no estudo dirigido, tá bom? Todos vocês
compreenderam o caso, essa situação exposta, maravilha, foi show de bola. Até aí, maravilha. Sabemos sobre o caso, agora eu quero saber do questionamento que foi feito, tá bom? Um instante. O questionamento foi, como o juiz elabore, deixa eu receber a pessoa, Antônio Carlos, como juiz do processo, elabore um parecer de forma fundamentada na doutrina, jurisprudência e legislação pátria, informando se a petição de defesa de João, em que aborda somente a prescrição da dívida, deve ser analisada, ou se a tese de Maria, em que, como a petição de João é intempestiva, devem ser operados efeitos da revelia contra ele, deve prevalecer. Esse foi o questionamento feito, tá bom? Meus amigos, existiam 2 artigos que eram obrigatórios se falar na defesa, se falar na manifestação. E um deles, inclusive, no texto eu entreguei para os senhores. O outro os senhores teriam que pesquisar. Pessoal, qual é a pergunta? A pergunta que deveria ter sido respondida no estudo dirigido era: a petição deve ser analisada? No questionamento, não foi perguntado se está certo ou errada a prescrição. Até porque a prescrição é matéria de direito civil, direito material, e não era o meu objetivo discutir a prescrição, a matéria prescrição. O meu questionamento era: pode-se alegar petição, através de uma petição, prescrição, mesmo depois de já ter passado o prazo para a defesa? Outra importante ponderação. Não era para o final dar a decisão, não era esse o grande objetivo. O grande objetivo era somente falar. Ele pode ter a petição analisada? Porque se ele é revel, não. Mas a pergunta é, ele pode? E existiam 2 artigos em que eu coloquei como espelho de correção que eu montei, que eram obrigatórios. Um já está no próprio texto, que é o artigo 332, parágrafo 1º do CPC. O que fala para a gente no 332, parágrafo 1º? O juiz também poderá julgar liminamente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou prescrição. Tranquilo? E eu ainda tinha colocado um outro artigo que era obrigatório ser falado, que é o artigo 342, inciso 2º. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando, inciso 2º, competir ao juiz conhecer delas de ofício. Então, o estudo dirigido, a resposta que eu objetivava ter era: sim, a petição poderá ser analisada. Por quê? Mesmo que, num primeiro momento, a gente possa analisar o caso, lembrando do artigo 344 do CPC, que fala da questão da revelia e os efeitos, que fala que se o réu não contestar, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações formuladas pelo autor, essa é a regra da revelia. Lá no artigo 342, traz uma exceção àquela questão de impugnação específica e princípio da eventualidade da defesa. Situação em que eu posso alegar pontos mesmo após ter se passado o prazo de defesa. E quando fala competir ao juiz conhecer dela, no próprio texto da pergunta, eu encaminhei para os senhores falando assim: essa é uma matéria que o juiz pode reconhecer de ofício. Prescrição, o juiz a qualquer momento pode analisar. No caso, se formos aprofundar, vi lá que tinha resposta que eram igual a sentença de parabéns, show de bola, falando assim. E, inclusive, aplicou-se e acabou o processo, não poderia mais dar prosseguimento. Seria, teoricamente, uma situação pela questão da improcedência. Quando existe prescrição, por mais que o réu não tenha se manifestado, mesmo fazendo defesa, lembrem-se, a regra é operar a revelia.
Porém, existem situações que estão lá elencadas até no próprio artigo 345, que fala que, lá no inciso 4, quando as alegações e fatos formulados pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com as provas. Se a prova comprova que está prescrito, a revelia não vai ser operada. Então, o estudo dirigido como resposta que o objetivava era os senhores terem notado que se tratava de uma exceção à regra de aplicação da revelia. Uma situação em que, mesmo que não tenha sido feita a defesa, por ser um ponto especial, a petição deveria ser analisada. Tranquilo? Coloquei como, aí para analisar a pontuação, eu ainda já avaliei todos os 27 trabalhos que eu recebi, não consegui disponibilizar para vocês a nota lá no pincel atômico, tá bom? E aí, eu quero só fazer uma observação para vocês. Como espelho de correção, coloquei o artigo 332, parágrafo 1º, como obrigatório, 334, parágrafo 8º do CPC, como facultativo, se quisesse falar, isso ia acrescentar, mas não ia retirar. Artigo 300, inciso 1º, 342, inciso 2º, era obrigatório falar, tá bom? Deixa eu pegar aqui os outros que estão como espelho. 345, inciso 4º, era facultativo. 346, parágrafo único, era facultativo. 487, inciso 2º do CPC, era facultativo. 487, parágrafo único do CPC, era facultativo. E o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil, também era facultativo falar, tá bom? Então, no que diz respeito ao estudo dirigido, a grande pergunta era somente se aquela petição poderia ser analisada. E era isso que eu objetivava. Tranquilo? Em relação ao estudo dirigido... Repete, por favor, o artigo aí, porque eu baseei no 346, que o réu pode intervir a qualquer momento. Né? E nesse caso ali, era uma decisão que o juiz deveria tomar de ofício. E essa está certinho. Tá certinho. Eu baseei minha ponderação para que o réu, para deferir o pedido do réu, nesse sentido. Maravilha. A qualquer momento, por prescrição ser uma matéria de ordem pública, poderia ser alegado. É esse o sentido. Porque sai da regra da eventualidade, tá bom? E não tem nota lá. Não vai ter nota no pincel atômico, porque eu tenho que disponibilizar a nota no mentor lá, do mentor web, mas ainda não estava possibilitado acesso para mim, tá bom? Logo mais, quando eu tiver acesso, eu já lanço para vocês e coloco a ponderação de cada artigo, tá bom? A Fernanda falou, mas era necessário pôr o artigo ou apenas comentar que ele estava valendo? O ideal era colocar o artigo. Aí eu fui fazendo ponderações em cada um e observações na resposta de cada um para chegar nos resultados, tá bom? Poderiam ter outros artigos, outras questões, a Jamília até colocou isso, mas o mais importante era isso. Deveria ser analisado por se tratar de uma matéria que o juiz poderia verificar a qualquer momento. E mesmo que ele não tivesse feito a defesa previamente, aquela petição poderia ser analisada. A pergunta não era se estava certa ou errada a prescrição, era se a petição poderia ou não ser analisada, e a resposta seria sim. Tá bom? Conseguiram me entender, meus amigos? O estudo dirigido? O estudo dirigido, o meu grande objetivo era mostrar para vocês como que se aplica os casos práticos. Como é que eu pego o direito, que é aquele que a gente estuda processual, e aplica no dia a dia prático, tá bom? Mas como a gente havia combinado, eu fiquei aqui de passar para os senhores esse feedback, explicando melhor o estudo dirigido depois da resposta, tá bom? Maravilha. Todo mundo conseguiu compreender a resposta e o porquê que deveria ser assim? Sim ou não? Me dá um feedback aí que eu quero saber. Sim. Professor, até na questão da Maria, entender, que a Maria também ela não contesta o teor da petição do réu. Ela Sim. apenas questiona quanto à tempestividade. E, neste caso, a coisa em comito, ela não prospera. Isso era uma mensagem que estava implícita.
Se ela não questionou a prescrição, é porque ela também entendeu que existia. Entende? Diz que o ponto bem específico era esse, tá bom? Aqui falou. Por isso, acho que deveria ter algumas atividades, pois nunca fizemos atividade dessa forma. Quando escrevi, fiquei com dúvidas. É isso mesmo, amigo. Eu vou colocando atividades para vocês. Só que me pediram para ir ponderando, para não colocar num ritmo tão elevado, e para colocar no momento das aulas. Logo mais já vamos ter o segundo. Mas é importante aqui no quinto período, eu no quinto período foi a primeira vez que eu fiz análise de questão assim. E por que que é importante? Porque nós, como operadores do direito, vocês, eu, nós temos que aprender a cada vez mais entender o que está sendo perguntado no que diz respeito ao caso e aplicar a lei. A gente só faz isso com fazendo de forma inteirada questões e análise. A nossa prova são situações que são ponderadas dessa forma, vocês vão ver a questão dos próximos trabalhos que eu estou analisando para passar para vocês também vão ter essa pegada, porque o direito processual ele tem essa peculiaridade, que é analisar a questão prática do dia a dia e, utilizando a lei processual, conseguir garantir o direito, tá bom? Eu parabenizo todos que tentaram, que buscaram responder, porque vi que mesmo aqueles que não conseguiram concluir completamente e conseguir fechar o trabalho, demonstrou através da resposta uma busca, um estudo prévio, e é esse o grande objetivo. Costumo falar, nota, se pudesse, a gente nem precisava se preocupar, é algo que a gente avalia. Mas o que a gente precisa preocupar é estudar. E nós tivemos algumas notas totais, 7, se não estou equivocado, foram respostas bem feitas. As respostas que não ganharam total, diminuiu algum ponto por alguma situação, mas em um todo, questões bem respondidas, bem elaboradas e que demonstraram claramente que houve uma pesquisa, um estudo, e por isso eu fiquei feliz, tá bom? Assim que eu tiver possibilidade, eu vou disponibilizar para vocês as notas e a gente vai conversando. Mas em relação ao estudo dirigido, acharam interessante essa modalidade nova? Pelo que vocês estão me falando, não havia como costume fazer essa situação, mas gostaram dessa questão de fazer essa análise prática? Porque é basicamente isso que nós vamos fazer no dia a dia. Eu faço isso como advogado, é o que vocês vão fazer como juristas, como todos, sejam juízes, promotores, advogados também. Fernanda falou aqui, muito interessante. Fico feliz que tenham gostado, aqui também me mandou que gostou, que a gente tem que ir treinando para cada vez mais pegar esses detalhes. A questão, uma importante ponderação, o que era a resposta, nós também ressaltamos em aula, quando falamos sobre defesa, que existia exceção do artigo 342. Só para mostrar para os senhores o quê? Tem que estudar matéria? Tem. Mas são conteúdos que a gente vê aqui nesse nosso bate-papo, nessa nossa conversa, que estão lá no texto da lei. Então, tenho certeza que cada vez mais vocês vão aprofundando, tá bom? E a Jamil falou, gostou, foi além, não preocupa, pessoal, o importante é seguir, começar a entender a aplicação do direito processual. Vocês estão com a teoria incrível, agora a gente precisa colocar a prática, que é essas questões, é fazer petição, é a caminhada que, a partir do quinto e mais a partir do sétimo, vocês vão notar que isso vai ficar mais intuitivo. Mas eu, como professor, faço questão de já colocar isso para vocês, porque me foi posto no quinto período e me auxiliou muito na caminhada, eu começar a fazer questões assim. Por qual motivo? Porque a prova da OAB, por exemplo, é dessa forma, a segunda etapa. Se traz casos que você tem que dar parecer e um caso específico que tem que fazer a petição, tá bom? Tenho certeza que a cada vez que formos fazendo, vai melhorando cada vez mais, tá bom? No mais, vamos seguir agora, deixando o estudo dirigido de lado e falando sobre a teoria geral da prova, tá bom? Vamos lá, então, falar sobre as noções introdutórias. Aqui nós estamos falando de provas, seguindo a caminhada, nós já falamos de saneamento, daquele julgamento antecipado do mérito, parcial ou total, o julgamento conforme, vimos aquela fase de saneamento e organização, inclusive abordamos sobre a questão de uma possível audiência que pode ser feita de saneamento, maravilha. Nós temos que dar prosseguimento, vamos seguir, e hoje vamos iniciar a tratativa da teoria geral da prova.
não vai dar para esgotá-la aqui. Eu creio que nós vamos precisar de, no mínimo, mais uns 2 encontros só para tratar sobre essa teoria de tamanha relevância. Primeiro, sabendo o que é essa questão da teoria geral da prova, para posteriormente ir falando e abordando sobre as espécies de prova, cada uma nos seus detalhes, tá bom? No que diz respeito à noção geral, noção introdutória sobre prova, o que eu posso ressaltar com vocês? A prova em si, ela transcende o direito. Por quê? Tudo na nossa vida, a gente requer prova. Ah, eu fui em tal local, me prova. Ah, eu amo muito você, prova que você me ama. Ah, eu entreguei para tal pessoa, me prova. Então, não é só da área do direito, a prova é utilizada, não da mesma formalidade, por óbvio, mas essa questão de buscar prova é utilizado em toda a nossa sociedade há muito tempo. E por que eu falo isso? Porque a prova é um momento importante em que o advogado, o operador do direito tem que ter uma atenção, porque a depender da forma que você manuseia a prova, isso pode gerar um enorme prejuízo ou pode gerar um enorme êxito para o seu cliente. Saber manusear, utilizar bem as provas é fundamental na jornada processual. E aí, para que serve a prova no que diz respeito à introdução? Só deixar claro que ela é utilizada para realizar o convencimento de alguém. A prova tem esse grande objetivo, levar ao convencimento aquela parte. Que parte é essa? Vamos ver mais à frente. Mas o grande objetivo da prova no processo como um todo é levar ao conhecimento de algo. Tranquilo? Nesse momento introdutório é isso que precisamos falar. Prova serve para convencer. Isso na vida como um todo também, no dia a dia. Ah, me prova tal questão. Por que você vai provar? Porque provando você está convencendo aquela pessoa daqueles fatos que estão sendo narrados por você. Eduardo, me prova que você chegou 10 horas. Aqui está o comprovante do estacionamento, por exemplo. Você está comprovando, convencendo aquela pessoa que o que você está falando é verdade. Tranquilo? Prova como um todo é esse. A acepção da palavra prova, primeiro, num sentido comum, a prova é a demonstração, a busca pela demonstração da verdade de uma proposição. Então, a prova, num primeiro momento, como um sentido comum, a acepção da palavra prova, ela traz o quê? A demonstração da verdade de uma proposição. No sentido comum, a prova entraria, então, para buscar a verdade, para demonstrar uma proposição que veio a ser feita. Ainda na questão da acepção da palavra prova, a doutrina coloca a prova como os atos de provar, a acepção de ato de provar, o ato de fazer prova. Também se tem a acepção da palavra prova como meio de provar, como vou fazer. E também, na terceira situação, quando se analisa a acepção da palavra prova, como resultado de atos ou meios de provar. Então, a acepção da palavra prova, ela pode ser analisada em 3 aspectos: como o ato de provar, como meio de provar, ou como resultado dos atos ou meios de provar. Então, no que diz respeito à acepção da palavra prova, a doutrina faz essas ponderações interessantes e que foram ressaltadas aqui, tá bom? Maravilha, então. Agora, caminhando aqui ainda nesse mundo inicial sobre a teoria geral da prova, é necessário que eu faça um comentário sobre os meios e fontes de prova. Eduardo, por que isso é importante? Que entendam, saber sobre os meios, saber sobre prova é muito importante, porque quando você busca o poder judiciário, você vai ter que levar o poder judiciário ao convencimento que a sua tese está correta. Seja a sua tese de petição inicial, ou mesmo de alguma forma de resposta do réu.
você vai ter que, através dos elementos probatórios, levar ao convencimento o Poder Judiciário de que você está certo, que seu entendimento é certo, com base na lei, e que é aquilo que deve ser acolhido. E aí, na hora que trata dos meios e fontes de provas, a doutrina fala que prova pode ser qualquer prova que venha a ser juridicamente idônea. O que quer dizer isso? E aí eu já coloco para vocês aí na tela o artigo 300, no chat, 369 do CPC. O que fala lá para a gente nas questões de disposição geral das provas? As partes têm direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados nesse código, no CPC, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz. Então, basicamente, deixou claro qual tipo de prova eu posso usar. Posso usar toda prova idônea, juridicamente idônea, aquela prova que é moralmente idônea. Ou seja, já descarto aqui prova ilícita, mas isso não é matéria para agora. A aula que vem, se não estou equivocado, a gente vai falar um pouco sobre prova ilícita. Maravilha. Eduardo, mas e a diferença? O que é meio, o que é fonte? A doutrina coloca que meio, anotem aí, o que seria meio de prova? Seria a técnica para se extrair a prova. O que seria, então, um meio de prova? Para a doutrina, são as técnicas para se extrair a prova. Tranquilo? E a fonte de prova para a doutrina são as coisas, as pessoas e os fenômenos que busca se provar. Então, as fontes são as coisas, as pessoas e os fenômenos. Meio, então, é a técnica para extrair prova. Fonte para a doutrina são as coisas, as pessoas, os fenômenos. E em qualquer situação, que é mais claro que está lá no 369, deixar claro que aqui qualquer tipo de prova, se for juridicamente idôneo, está liberado de se fazer. Cada vez mais, por exemplo, e vou fortalecer isso com os senhores, quando estivermos falando de prova documental, eu tenho utilizado muito nos meus processos em que meu escritório advoga, por exemplo, redes sociais para comprovar a capacidade financeira das partes. Por exemplo, você fala que não tem dinheiro, mas está todo dia postando festa, postando carros, postando viagens. Isso tudo eu printo, faço virar arquivo em PDF, disponibilizo para o Poder Judiciário, ou então vou num cartório, faço uma escritura pública, um ato comprovando que aquilo existe. E isso está sendo muito utilizado, é um meio idôneo. Lá na lei não fala usar mecanismo de rede social, mas é idôneo, é legal, posso fazer. Então, deixou esse leque mais aberto para que nós, operadores do direito, possamos utilizar os meios que entendemos necessários e lícitos para provar os fatos narrados. Tá bom? Pergunta. Até agora, estão me acompanhando? Sim ou não? Quero joinha, quero o ok, quero saber, quero esse feedback seus. Me falem aí no chat que eu quero saber. Ok, 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 ok. Perfeito, então. Vamos seguir e vamos falar. Maravilha, todo mundo dando ok, fico muito feliz, tá bom? Vamos seguir, então, nossa jornada e fazer de uma análise muito importante, que é fundamental de tratarmos. A análise da prova e do contraditório. Direito de prova e o direito do contraditório. É um direito de todos no processo contraditório? Sim. E aí eu já deixo claro para vocês o quê? A prova, o direito à prova é um direito fundamental. É um direito constitucionalmente garantido, até porque tem um vínculo enorme com
o direito do contraditório. Isso é tão relevante que, além de ser um direito fundamental previsto na Constituição, também é garantido esse direito de prova na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, no Pacto de Direitos Civis, Políticos e Sociais, Culturais, em outros vários e relevantes tratados internacionais de direitos humanos. Então, buscar a prova, buscar essa oportunidade de fazer prova, ela é um direito fundamental garantido na Constituição, mas também garantido em outros inúmeros tratados internacionais de direitos humanos que abordam esse tema, tá bom? E verificando o direito de prova e analisando também o contraditório, é importante fazer 5 ponderações que vão nos mostrar como que a prova auxilia na garantia do contraditório dentro de um processo. Vamos lá, os 5 pontos. Comecem pela letra A, quem estiver anotando. O direito adequado da oportunidade de requerer provas. Letra A, direito adequado da oportunidade de requerer provas. O que é isso? Deixar claro. Letra A, primeiro ponto que envolve contraditório e prova. Tem que se garantir o direito adequado a todos dentro de um processo para ter a oportunidade de requerer provas. Eu não posso perguntar só, autor, qual prova você pretende produzir, sem perguntar ao réu. Eu tenho que dar a possibilidade, dar a oportunidade das partes requererem provas que entendam ser necessárias. Se elas vão ser aceitas, é outra questão, mas o direito de ter a oportunidade de requerer é algo garantido, tá bom? Ainda envolvendo direito de prova e contraditório, coloquem aí, quem estiver anotando, a letra B, a segunda situação que podemos interligar. O próprio direito de produzir provas. O próprio direito, letra B, de produzir provas. Então, uma das questões que demonstra essa interligação entre produção de provas e contraditório é exatamente a letra B, o direito de produzir as provas. Direito de buscar mecanismos que comprovem, que convençam o Poder Judiciário no momento de decidir o meu caso. Eu tenho direito, sim, de produzir as provas. Por óbvio, vai ter um juiz lá, e nós vamos falar disso nos próximos encontros, que eu posso pedir, mas o juiz vai estar lá para presidir, se ele entender que é impertinente, protelatório, desnecessário, de forma fundamentada, ele poderá negar. Mas eu tenho que ter o direito de produzir como regra. Tranquilo? Maravilha. Fazendo essa ponderação, coloquem aí também a letra C. Terceiro ponto que quero ressaltar com vocês, que envolve tanto o contraditório como o direito de prova. Letra C. O direito de participar da produção da prova. Direito de participar da produção da prova. Direito de participar da produção da prova. Nessa letra C, inclusive, eu vou colocar um exemplo para vocês desse direito de participar da produção da prova, que é o artigo 474, lá do Código de Processo Civil de 2015, que está aí para vocês no chat. Lá na prova pericial fala que as partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. Lá na perícia, por exemplo, eu tenho que garantir às partes a participação mesmo, presencial, na prova pericial. É um direito que envolve, que norteia essa questão das provas no processo, e que também está indicado, por óbvio, ao contraditório. Pode falar. No caso de violação de algum desses 5 conceitos aí, seria caracterizado o cesseio de defesa? Cesseamento de defesa, eventualmente você poderia questionar. Entende, meu amigo? Porque aqui eu estou fazendo uma interligação que a doutrina faz
demonstrando o quão importante é a prova e quão ligada ao contraditório ela está. O contraditório não é só produzir provas, isso a gente tem que deixar claro. Mas produzir provas envolve muito contraditório. Porque Entende? Contraditório é só fazer. no caso aí, até essa questão aí, o juiz sobrepesar essas questões da prova e contra-prova, é que formula um conhecimento dele. Né? Com certeza. Mas quando um juiz, por exemplo, nega uma produção de prova, ele vai ter que fundamentar. Sabe por quê? Exatamente, porque se ele não fundamentar ou fundamentar de forma falha, o que, que eu vou falar, Juliano? Eu não concordo, está cerceando meu direito de defesa e o meu contraditório. Eu tenho direito a produzir prova? Aí nós estamos falando. Tem direito de participar de prova, entende? Então, para um juiz negar, por exemplo, uma eventual produção de prova, ele vai ter que fundamentar bem, sob pena de, posteriormente, o tribunal alterar aquele entendimento que foi proferido por ele. Tranquilo? Ponderação muito importante de ser feita, tá bom? Então, no terceiro, agora eu vou falar do quarto tópico que quero ressaltar, que envolve essa questão de prova e contraditório. Anote aí a letra D de dado, o direito de se manifestar sobre a prova produzida. Direito de se manifestar sobre a prova produzida. Direito de manifestar sobre a prova produzida. E aí, como exemplo, coloco para vocês o artigo 477, parágrafo 1º do CPC de 2015. Também envolve prova pericial. O que fala para a gente lá no parágrafo 1º do artigo 477? Primeiro, fala que o perito vai protocolar o laudo em juízo, maravilha. E aí o parágrafo 1º fala assim: as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar o respectivo parecer. Então, ainda no que envolve a produção de prova e o contraditório, uma das situações que deve ser ressaltada é exatamente essa: o direito, inclusive, de se manifestar sobre as provas que vêm sendo produzidas dentro do processo. E aí demos um exemplo que envolve a prova pericial, mas que deixa elencado para a gente claramente essa possibilidade de se manifestar sobre prova. Tranquilo? Maravilha, então. Existe outro exemplo que nós já temos em outros encontros, que é a qualquer momento, por exemplo, que se junta um documento novo, eu tenho que dar prazo para a parte contrária se manifestar. Isso vimos em outros encontros também, que seria essa possibilidade de manifestar das provas. Ainda que tratando sobre o princípio do contraditório e as provas, quero fazer uma quinta observação, que é a letra E. E de Eduardo. Coloca aí para mim o direito do exame, pelo órgão julgador, o direito do exame pelo órgão julgador da prova produzida. O direito de exame pelo órgão julgador da prova produzida. Tranquilo? Meus amigos, no que diz respeito a esta quinta situação, que poderíamos fazer esse leque, essa situação de encontro entre o princípio do contraditório e a produção de prova, deixar claro que as provas que estão sendo produzidas eu tenho o direito do órgão julgador examinar. Eu tenho que deixar claro aqui um ponto relevante. Examinar. O juiz não é obrigado a aceitar e utilizar como fundamentação todas as provas. O convencimento do juiz, nós veremos e aprofundaremos isso à frente, ele tem livre convicção. Ele vai escolher o que ele vai utilizar para fundamentar. Tranquilo? É tanto que existem processos que, inclusive, tem perícia e o juiz, mesmo assim, não acolhe a tese que a perícia foi favorável. Por óbvio, isso é excepcional. Normalmente, quando tem perícia, é um pouco mais pesado.
tá bom? Mas aqui, tenho que ressaltar, e tinha que ter ressaltado com os senhores, esses 5 pontos que conseguimos interligar entre o direito ao contraditório e a produção de provas. Conseguimos entender isso? Sim ou não? Dá o sim, dá o sangue de Jesus tem poder, hashtag entendi, é isso que eu quero dos senhores. Alguém quer falar? Maravilha, então. Tendo dúvida, vocês vão me avisando aqui. Me manda aqui no chat, vocês estão compreendendo. Se tiver dúvida, podem fazer por áudio ou fazer as ponderações aqui. A Jamília até mandou, sangue de Jesus tem poder, Deus é mais. É isso aí, minha amiga. Mas estão conseguindo entender, né? Perfeito, então. Juliana até mandou um joinha aqui. Fico feliz, vamos seguindo. Caminhando, falando sobre... O que a gente ainda está falando? Da teoria geral da prova. Esses encontros que nós vamos ter daqui para frente, uns 2 mais ou menos, nós vamos falar dessas questões gerais que norteiam prova como um todo, sem tratar especificamente de uma prova específica, tá bom? Vamos falar agora da classificação das provas. E aí, a doutrina faz várias formas de diferenciar. Primeiro delas, eu estou colocando para vocês, vou colocar aqui letra maiúscula, a letra A, que é quanto ao objeto. Quanto ao objeto, a doutrina faz a diferença entre a prova direta e a prova indireta. Estou colocando aí só para a gente seguir aqui no chat, tendo uma noção, porque existem várias formas de classificação, para a gente não se perder. A letra A, seria a primeira forma de classificação que a doutrina faz, seria a prova direta e a prova indireta, quando se está analisando o objeto. O que seria a prova direta? Quando, por exemplo, a prova para tratar diretamente de um fato que eu quero provar. Eu uso uma prova para provar que se houve ou não aquela determinada situação, se assinou ou não um documento. É uma prova direta. Com ela eu quero diretamente buscar acessar um determinado fato que tenho narrado. A prova indireta para a doutrina é quando eu utilizo da prova para indiretamente demonstrar algo que falo dentro do processo. Por exemplo, a doutrina coloca como exemplo, eu utilizo, por exemplo, a perícia para comprovar como que aqueles veículos que estavam de cabeça para baixo se colidiram. Eu não quero analisar como eles estão lá parados, a situação de estar de cabeça para baixo. Eu quero voltar antes para descobrir quem bateu em quem. A prova indireta não prova o final, o fato, que foi os prejuízos. Ela prova o quê? O que pode ter ocasionado isso. E aí a doutrina coloca como, na classificação quanto ao objeto, que isso seria uma prova indireta. Um exemplo que estou dando aqui dessa perícia, para saber como é que um acidente, por exemplo, ocorreu. Tranquilo? Maravilha. Só que vocês sabem que a doutrina gosta muito de fazer essas questões de classificação. E aí surge a segunda forma de se classificar. E aí coloca para a gente. A segunda forma de analisar é de classificar em relação à fonte da prova. Coloquei para vocês aí. A classificação quanto à fonte da prova, a doutrina coloca para a gente que poderão ser pessoais, está aí a letra B, e reais. As pessoais são aquelas que são utilizadas, que são buscadas à prova, através da busca de alguma questão que envolve uma pessoa consciente, uma pessoa verdadeira, uma pessoa em que eu vou lá, por exemplo, e pergunto para você, e aí, o Juliano falou há pouco tempo aqui, vou dar ele como exemplo, que está na memória o nome. O Juliano, eu viro para ele e falo, Juliano, me fala aí, isso é uma prova pessoal, depoimento de parte, testemunha, é uma prova em que eu vou buscar uma pessoa para questionar, para buscar aquela prova. E o que seria uma prova real? Uma prova que envolve coisas, que eu busco objetos para analisar. Por exemplo, vou fazer uma perícia para verificar se realmente aquele veículo tem aquele problema que você está questionando no processo. Então, a prova, classificando-a em relação à fonte, ela poderá ser pessoal, quando se busca a informação ou a produção daquela prova com pessoas conscientes, que têm conhecimento sobre a situação,
E as provas reais, quando se busca analisar através da prova alguma coisa, algum objeto. Tranquilo? Maravilha. Temos ainda, seguindo aqui essa classificação, porque a doutrina ama classificar tudo, a letra C que eu estou colocando para vocês aí, tá bom? Em relação a... Nós falamos da fonte e agora vamos falar da forma. Forma, que está a letra C. A doutrina coloca como forma as orais, as documentais, as materiais. Material. Só vou corrigir porque houve um erro de escrita aí no chat. A doutrina coloca aqui como forma para classificar as provas. A prova oral, que são aquelas que são produzidas oralmente, depoimento das partes, testemunha, confissões feitas de forma oral, seria um exemplo. Prova documental, que pode ser tanto escrita quanto gravada, mas em sua grande maioria é muito utilizada, é documento, coloca lá a prova, uma escritura, um vídeo, um áudio, coloca lá para a gente verificar essas questões. E a doutrina também elenca a prova material, como uma das formas de se classificar a forma. Por exemplo, quando eu busco um instrumento para produzir a prova, qual foi o instrumento de cometimento de determinado crime, onde eu estou buscando a materialidade daquelas condutas. Isso é a terceira forma, analisando a forma em que eu posso classificar uma prova. Então, em relação à forma, a doutrina faz a classificação entre provas orais, documentais, materiais. Outro exemplo de prova material para a gente ficar na cabeça, o próprio exame de corpo e delito, para verificar se existe alguma marca, alguma violação no corpo daquela pessoa que foi, por exemplo, detida, foi presa. Tranquilo? Maravilha, então. Temos mais, porque a doutrina gosta de classificar. Temos a classificação quanto à preparação. Pessoal, toda vez que eu falo preparo, eu lembro daquela Anitta fazendo a mãozinha. Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Podem ser classificadas, de acordo com a doutrina, como casuais ou simples, ou então podem ser as pré-constituídas. Pré-constituídas. Opa, escrevi errado aqui. Pré-constituídas. A preparação pode ser, para a doutrina, nessa classificação, as provas casuais ou simples, que são aquelas normais, que elas acontecem dentro do processo, já andando o processo, ou com a distribuição da petição inicial, ou com a resposta do réu, ou ao longo do processo, na fase de instrução, quando fizeram uma audiência de instrução e julgamento, uma perícia ou qualquer questão que seja ao longo do processo, e nós temos as provas pré-constituídas. Inclusive, nós vamos abordar isso em encontros mais à frente, sobre, por exemplo, uma possibilidade de se antecipar a produção de provas, antes mesmo da existência de processo. Tá bom? Essas seriam as pré-constituídas. Tranquilo? Acabou? Não. Aqui ainda a doutrina coloca a prova composta como forma de classificar, mas essa tem uma vantagem. Ela une e não tem outras formas de classificação, mas a doutrina coloca a prova composta. E o que seria a prova composta? É a concordância entre si de várias provas, duas ou mais provas. O que seria para a doutrina a prova composta? Prova composta seria aquela prova em que eu busquei utilizar várias provas para somadas conseguirem constituir, gerar convicção do julgador. A Maria Tereza pediu para repetir essa preparação. Repito sim, amiga. A classificação quanto à preparação, a doutrina fala que pode-se dividir a prova entre casuais e simples ou pré-constituídas. Casuais e simples são aquelas que vão surgir dentro do processo, ao longo do processo. São as provas, por exemplo, os documentos que eu juntei na petição inicial, os documentos que você juntou na resposta do réu.
uma audiência de instrução e julgamento, onde ouvi depoimento das partes, onde ouvi testemunho, provas que acontecem dentro do processo. E a doutrina coloca também as provas pré-constituídas, as provas que elas são feitas antes mesmo da existência do processo. Mas isso é uma situação muito específica em que eu vou aprofundar em um encontro mais à frente, tá bom? Mas agora o importante é saber que existe excepcionalmente a possibilidade de se fazer prova antes mesmo da existência do processo. Exemplo, situação em que se eu não fizer a prova, não vai dar para fazer depois. Ou seja, se não fizer a prova naquele exato momento, eu não conseguirei produzir posteriormente. Por exemplo, tem um prédio caindo. Eu quero que faça a perícia agora, para comprovar as rachaduras e provar se realmente houve ou não uma má construção. Se cair o prédio, vai ficar mais difícil, ou então mesmo impossível eu provar exatamente o que ocasionou. E aí eu vou correndo para produzir aquela prova. Eventualmente seria uma situação em que eu poderia buscar uma prova pré-constituída, fazer a prova antes mesmo da questão que envolve o processo a qual eu estou buscando solucionar, tá bom? E aí agora, consegui entender agora no que diz respeito às classificações, é isso aí. Entendemos, meus amigos? Oi, pode falar. Nesse caso aí, eu citou até o caso o pré, foi um caso atípico aí. Uma filmagem dessa queda, desse prédio, seria uma prova pré-construída? Não, porque prova pré-constituída seria uma prova comum, entendeu, amigo? Seria um vídeo que você juntaria no processo. Pré-constituída seria, por exemplo, você levar um perito, algo mais complexo, entende? Levar algo com o poder judiciário, é tudo feito dentro do poder judiciário. Ah, Eduardo, mas eu gravei antes mesmo de ajuização. Maravilha, isso é uma prova, não uma prova pré-constituída, tá bom? Por óbvio, um detalhe, no que diz respeito à pré-constituição, a grande maioria das provas, elas são produzidas antes de se usar o processo. Isso é verdade. Mas aqui, pré-constituída, no que diz respeito ao processo, quer dizer o quê? Eu iniciei um procedimento judicial para produzir a prova. É mais complexo, tá bom? Conseguiu entender, meu amigo? A Maria falou que é ok, você me fala aí também, tá bom? Quero falar agora de um ponto muito relevante, ainda estamos falando de teoria geral, uma matéria muito interessante, eu gosto muito de ministrar a prova, porque gera vários questionamentos, dúvidas, do dia a dia mesmo, de algum caso que aconteceu, e isso é interessante de conversarmos. Vamos falar de um ponto muito relevante, a prova e a busca da verdade real. E aí, surge para a gente o artigo 378, que está aí para vocês no nosso chat, e existe o artigo 379, 378 e o 379. 379, coloquei aí para vocês agora também. 378, 379. Eu só coloquei o 379, que eu vou aprofundar com os senhores em outros encontros, quando ainda estivermos falando dessa teoria geral das provas. Mas o que eu quero focar especialmente é o 378. Eduardo, antes de entrar nessa parte, pode falar. Quem está falando? Questão da Verônica, essa Oi, questão da construção da prova, né, antes do processo. No caso, por exemplo, de um processo, de uma aprovação em um concurso, onde você ficava na lista de espera. E aí, posterior, já estava na fase já terminal, né, do processo, estava quase no final já do encerramento do processo, foi chamado as 10 pessoas do concurso, e a pessoa que estava na lista de espera estava aguardando, mas não tinha expectativa porque não estava dentro do número de vagas. Só que as 10 pessoas foram chamadas, somente 5 entraram em exercício, as outras 5 não foram. Então, uma prova pré-constituída nesse caso, aí, por exemplo, para poder entrar com a ação, era necessário ter a prova de que essas pessoas não quiseram entrar em exercício, né? Isso é uma prova, de certa forma, uma prova pré. Pode ser uma prova, mas é porque vocês vão entender isso mais aprofundadamente sobre prova pré-constituída, porque tem todo um procedimento para fazer. E eu estou entendendo o que vocês estão me questionando, mais ou menos no sentido assim. Eduardo, mas toda prova, teoricamente, na minha forma de pensar, ela é
pré-constituída, em sua grande maioria. Ela surge antes do processo. Mas aqui, a doutrina faz essa divisão só porque existe uma preparação para se fazer a prova diferente. Não é somente que ela antecedeu ao processo, é que eu vou seguir um procedimento que está estabelecido no CPC para fazer. Tá bom? Eu estou entendendo essa questão. Vocês estão ligando a pré-constituição a existir antes do processo. Sim, é também. Mas é porque aqui nessa parte de classificação doutrinária está analisando a preparação, inclusive se seguiu o procedimento de prova pré-constituída determinada no CPC, que é a antecipação da produção de prova. Tá bom? Ok. Maravilha, então. Tendo dúvidas, vocês vão me falando aqui, tá bom, pessoal? Aqui, em relação à prova e à verdade real, quero ressaltar, coloquei o 379, mas só para ficar aí aquele gostinho de quero mais, os 379, e nós vamos aprofundar em outros encontros, mas aqui eu quero falar especialmente sobre o 378, que fala que ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário o descobrimento da verdade real. Pessoal, até falei com o pessoal, foi do 6º período na aula que eu tive com eles em outro período, em outro dia, eu estava falando de fraude contra credores, fraude de execução, ata atentatória à dignidade da justiça, e lá a gente reforça muito o princípio da boa-fé. Nesse ponto também quero ressaltar com vocês 2 artigos, que é o artigo 5º e o artigo 6º lá do Código de Processo Civil. O que está lá no artigo 5º e no artigo 6º? Fala para a gente sobre a lealdade, a boa-fé processual no artigo 5º e a lealdade processual no artigo 6º. São 2 artigos de extrema relevância e que o legislador, ao fazer essa alteração do CPC, teve uma cautela enorme ao tratar. Tá aí para vocês o artigo 5º e o artigo 6º, já no chat para todo mundo, tá bom? Só para a gente lembrar o que está escrito lá. O que fala no artigo 5º e 6º do CPC? Aquele que, de qualquer forma, participar do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E o artigo 6º fala que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. E aí interligando com essa questão do artigo 378 do CPC, que informa sobre essa busca pela verdade e o dever de todos de buscar a verdade, só deixar claro que a busca pela utilização da prova é para tentar realmente alcançar a verdade dentro de um processo. Tranquilo? Eu não estou falando criar a verdade, eu estou falando alcançar. Tá bom? Maravilha. Estamos caminhando, estamos aprofundando, e agora eu quero falar com vocês, saindo dessa parte. Repete esse final aí que Eu repito sim, amém. Essa questão da prova é que eu tenho que ter boa fé, eu tenho que ter lealdade processual, cooperar, que a prova ela objetiva alcançar, buscar a verdade. Ela não objetiva criar a verdade. Nós vamos ver isso agora quando falarmos de finalidade. Tá bom? Em relação à finalidade da prova, e aí aprofundando, existem 3 correntes que visam tratar, abordar a prova e qual seria a finalidade que a prova possui. Coloca aí a número 1. Qual que é a primeira corrente? É a corrente que entende que a finalidade da prova é estabelecer a verdade. Então, no que diz respeito à finalidade da prova, existem 3 correntes. Coloquei finalidade da prova no chat só para a gente lembrar. Existem 3 correntes que questionam, que discutem, que abordam sobre para que serviria, qual que seria a finalidade da prova. Primeira teoria, primeira corrente fala para a gente que a prova teria como finalidade buscar estabelecer a verdade no processo. Tranquilo? Maravilha. Segunda teoria, anote aí, número 2. Entende que a finalidade da prova, segundo a teoria, entende que a finalidade da prova é fixar formalmente. Entende que a finalidade da prova é fixar formalmente os fatos
fixar formalmente os fatos postos no processo. A segunda teoria, a segunda corrente que fala de qual que seria a finalidade da prova no processo, fala que a finalidade seria fixar formalmente os fatos que foram postos dentro do processo. Tranquilo? Show de bola. Falta a terceira. Anota aí, número 3. A terceira corrente, ao analisar a finalidade da prova no processo, fala o quê? Que a prova teria como finalidade produzir o convencimento do juiz. Produzir o convencimento do juiz. Tá bom? E aí, no que diz respeito ao convencimento, eu ressalto aos senhores novamente, e coloco novamente aí para vocês, o artigo 369 do CPC, e vou falar novamente sobre ele. As partes têm direito de empregar os meios legais, influir eficazmente a convicção do juiz. O próprio CPC vai deixando claro para a gente a teoria que ele optou por adotar em relação à finalidade. Então, qual que seria a finalidade que o próprio CPC colocou para se utilizar a prova, ou para se buscar a realização da prova? Auxiliar no convencimento do juiz. O juiz aqui entende não só a pessoa, o órgão, o poder judiciário como um todo. Nesse caso, o que nós temos que ressaltar? Quem é o destinatário da prova? E é esse outro ponto que eu quero ressaltar, e aí já está o 369. Para quem eu produzo a prova, a finalidade, existem essas 3 correntes que falam, que analisam, que abortam, que falam para que serve. Não, serve para criar a verdade. Hoje já não se segue essa corrente. A prova não cria a verdade, ela busca a verdade. É diferente. E aí, temos também que, até analisar a verdade, dar uma relativizada, porque nem sempre a gente consegue provar cabalmente, até porque cada parte que chega no processo tem uma visão daquele caso, por isso que elas estão conflitando. E aí aqui, meus amigos, a finalidade, já falamos, e aqui agora eu quero só fechar esse nosso encontro, caminhando finalmente, para falar de a quem eu destino a prova. E o destinatário, a doutrina tem entendido, e a própria lei, ao deixar isso expresso, que é o juiz, o tribunal, o desembargador, o ministro, o poder judiciário. Por quê? O juiz, além de ter o princípio da inércia, ou seja, está lá esperando você buscar o poder judiciário, ele também tem 2 questões que são muito relevantes e que eu falei com vocês quando nós abordamos lá impedimento, suspeição. E aí, o que eu falei para vocês? O juiz, ele tem a independência e a imparcialidade como base da sua atuação. O juiz tem que ser independente, o juiz tem que ser imparcial. É tanto que quando nós abordamos lá o artigo 144 e 145 do Código de Processo Civil, analisando as questões e hipóteses de impedimento do 144 e suspeição do 145, nós deixamos claro que caso o juiz não tenha essa imparcialidade, caso se questione essa imparcialidade na conduta do juiz, ele poderá ser retirado, até mesmo pagar custos e sofrer eventuais punições, eventualmente, claro. E aqui eu só quero deixar claro, por que eu estou ressaltando esses princípios em outra oportunidade? Para deixar claro uma importante situação. O juiz, ele não é tendencioso, teoricamente, viu, gente? O juiz não é tendencioso a nenhuma das partes. O que quer dizer isso? O juiz está lá
para ser convencido. Para uma das teses que foi levada a ele entender que deve ser aplicada ao caso. E aí a prova tem como destinatário quem? Ele. É o Poder Judiciário. Por quê? O Poder Judiciário vai julgar o caso. Para julgar o caso, ele vai ter que se convencer qual a tese que ele entende ser aplicável àquela situação. Com as provas, como estamos vendo aqui hoje, eu busco o quê? Levar ao conhecimento do Poder Judiciário as situações que estou falando. Mais ainda, dar o convencimento ao Poder Judiciário que as questões que eu informei, de fato, que aconteceram, são verdadeiras, e por isso, em respeito ao que há previsto na lei a meu favor, devem ser garantidas. Tranquilo? Então, como destinatário maior de todos, nós teremos o próprio Poder Judiciário, especialmente o juiz, em respeito ao que está expressamente aí no texto do artigo 369 do CPC. Tranquilo? Maravilha, então. Hoje, sobre teoria da prova, que é só o primeiro encontro de alguns que teremos, sobre teoria da prova, que é um pouco extenso, mas muito relevante, antes de aprofundarmos as provas especialmente. Era isso que eu queria falar com vocês. Tranquilo? Nesse ponto, preciso de um retorno de vocês. Conseguimos compreender, me acompanharam até aqui? Sim ou não? Me dá uma resposta aqui no chat que eu quero saber, meus grandes amigos. Eu creio que sim. Daquela questão como é que é, da preexistência da prova lá, eu entendi o que você quis fazer. Não na preexistência, não. Eu esqueci o termo. Da prova. Está falando pré-constituída. Pré-constituída. Eu entendi o que você quis dizer, assim, no sentido de que vamos afastar essa ideia, ainda que você explique a pré-constituição, da pré-existência da prova. Você vai explicar futuramente, a gente vai entender mais claramente. Eu não entendi essa pré-constituição da prova, mas entendi porque num outro momento isso vai ficar mais claro. Exatamente. É porque, só para a gente entender aqui, Juliano, lá no que diz respeito à classificação, se faz a questão de a preparação da prova, uma forma só que a doutrina tem de diferenciar as provas. E coloca como uma questão simples aquela que se faz dentro do processo e vai acontecendo ao longo dela. E a pré-constituída seria qual? Seria aquela que é realizada por um procedimento próprio, que se tem uma preparação anterior. Esse procedimento nós vamos falar mais à frente, em outro encontro, tá bom? Nesse momento agora, para a gente só é importante agora saber que existe essa forma de classificação que a doutrina faz. O procedimento para fazer uma prova ser pré-constituída, mais à frente vamos ver. É isso mesmo. Viu, meu amigo? Por que eu gosto de fazer assim? Porque se eu coloco muita informação de uma vez, pode acabar gerando mais dor de cabeça e confusão no estudo do que se a gente for fazendo assim, tá bom? E aí, desse momento, a gente fala isso e em outra oportunidade a gente aprofunda. Mas é isso mesmo que você entendeu, tá bom? Meus amigos, vou só pedir um favor. Estamos aqui gravando, vou só encerrar a gravação e volto para falar com vocês, tá bom? Para você que está assistindo, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo, sua atenção. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que assistir esse vídeo. Nos encontramos em grandes e outras oportunidades que virão à frente. Um grande abraço.